Glória a Deus. Então nesse momento eu gostaria que você prestasse atenção. Nós vamos entrar na palavra de Deus, né? E gostaria que você prestasse muita atenção, que nós vamos dar uma continuidade daquilo que nós ministramos domingo passado. Domingo passado, né, eu falei que Jesus sendo sabedoria de Deus. Amém? Sabedoria não é uma coisa, né, que nós buscamos, é uma pessoa que recebemos. Ele é a sabedoria de Deus em nós. Existe uma sabedoria natural, existe um conhecimento natural, mas quando é uma sabedoria de Deus, é algo sobrenatural. Salomão, ele teve essa sabedoria de Deus. Nós vemos, né, domingo passado, que ele foi um dos homens mais ricos, né, que pisou aqui. A glória, quando olhavam para ele, viam a riqueza, as palavras que ele tinha, tudo chamava muita atenção. E aquilo não era normal, aquilo era a sabedoria de Deus sobre a vida dele. E essa sabedoria que veio sobre ele, hoje está em todo filho que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Hoje, a Bíblia diz que Cristo se tornou sabedoria. Então você tem que aceitar a Cristo como tua sabedoria. Se você quer ser uma pessoa próspera, uma pessoa em todas as áreas, porque a sabedoria ela está disponível para nós em todas as áreas. O problema do homem e da mulher, dos nossos erros, das nossas falhas, é falta de sabedoria, é falta de direção. Então existe uma sabedoria, e essa sabedoria não se busca nessa terra. Essa sabedoria é nos dada quando o Espírito Santo de Deus vem e entra dentro de nós, através de Cristo Jesus. É a sabedoria de Deus, amém? Glória a Deus. Mas eu quero falar também, né, sobre Jesus como a justiça, amém? Justiça. Vamos para o texto aqui que fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. É a continuação, praticamente, do domingo passado. Mas vós sois dele, nós somos dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou, é que não era? O qual se tornou o quê? Da parte de Deus o quê? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deus fez Jesus se tornar sabedoria. A Bíblia diz, eu falei no domingo passado, que Deus ocultou, né, muitas coisas. Deus ocultou riquezas. Deus, ele escolhe as coisas pequenas, desprezíveis, que não são, para confundir as que são, porque a sabedoria de Deus é uma sabedoria diferente do homem, amém? Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar nessa manhã. Obrigado, tudo que o Senhor já liberou, tudo que o Senhor já manifestou aqui nessa manhã. Pai, nós reconhecemos que nós estamos em uma nova estação, Pai, estamos no novo semestre, mas eu creio também, Pai querido, que nós entramos em uma nova estação em Deus, Pai. Pai, eu quero estar sensível à sua voz, quero estar sensível para tudo que o Senhor tem para liberar aqui nessa manhã, porque o Senhor está liberando. Existe um rio que está fluindo, existe aqui, Pai querido, uma atmosfera de glória, existe, Senhor Deus de poder, algo sobrenatural que o Senhor vai fazer aqui. Eu tenho certeza, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé, e eu declaro nessa manhã aqui, Pai, corações sejam abertos aqui, mentes sejam receptivas, levado à obediência de Cristo. Todo o espírito de distração nós repreendemos nessa atmosfera aqui. Nós declaramos agora, Pai querido, corações atentos, mentes atentas a ouvir a palavra, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar todo aquele que nele crê. Pai querido, a tua palavra é como uma espada que penetra na divisão da alma e do espírito, e eu quero declarar essa palavra penetrando, essa palavra gerando vida, porque quando tem vida tem transformação, quando tem vida tem a manifestação da tua glória, e eu declaro a tua glória manifestando aqui nessa manhã, Pai. Pai, traz, Senhor Deus, revelação através dos olhos espirituais que o coração tem, que os olhos do coração dos teus filhos sejam iluminados para ver as realidades de Cristo, para ver a face do Eterno. Pai, eu te dou honra e glória e te glorifico no nome de Jesus, amém. Diga amém. Glória a Deus. Amém também é o nome de Deus, amém é concordância, amém é falar em concordar com Deus, amém. Glória a Deus. Então 1 Coríntios 10 e capítulo 1, o capítulo 1, versículo 30, diz que nós somos dele. Diga, eu tenho um dono, eu pertenço a alguém. Nós somos dele, em Cristo. Diga, eu sou de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou
da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação, redenção. Jesus se tornou sabedoria. A sabedoria que estava oculta era uma pessoa. Sabedoria, eu falei, você não recebe algo, você recebe uma pessoa. Ele é a sabedoria de Deus. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Eu vou repetir. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de um conjunto de regras. Você não precisa de um monte de coisa. Você precisa somente de uma coisa, é de Jesus. Se você tem Jesus, você tem tudo. Ele é o alfa, ele é o ômega. A Bíblia diz que ele é o princípio, ele é o fim. A Bíblia diz que ele é o pão da vida, ele é a rocha, ele é a água, ele é o caminho. O caminho não é um lugar que nós caminhamos, o caminho é uma pessoa. Eu sou o caminho. Caminho é caminhar com ele, é viver com ele, é ele que nos guia, é ele que nos direciona. O que eu devo fazer? O que você deve fazer é você deve olhar para o caminho é uma pessoa, é Cristo, e ele vai conduzir você. Pastor, eu não tenho direção, não sei para onde vou, não sei o que eu faço. Eu vou dizer para você, começa a se relacionar com ele, que ele vai trazer a direção clara para você. Ele vai revelar os mistérios ocultos, ele vai trazer para você revelação que você não sabe, ele vai mostrar como Deus te vê também. Aleluia. Tudo que nós precisamos é de Jesus. Diga para o irmão do lado, você precisa de Jesus. E diga, e graças a Deus que você tem Jesus. Diga para ele assim, a compreensão de Cristo e da nossa justiça que nós temos nele vai trazer benefícios que você não imagina. Você não imagina para a sua vida, em todas as áreas da sua vida. Que Deus abra os nossos olhos nessa manhã. Jesus, agora talvez eu vou confundir um pouco a tua cabeça. Não é a justiça de Cristo que está em nós. Ai, pastor. Você sempre ouviu? Jesus, quando caminhou na face da terra, Jesus caminhou na sua justiça. Ele nunca falhou. Jesus nunca falhou. Jesus era santo. Jesus era perfeito. Até porque se ele falhasse, ele não seria aceito por Deus como sacrifício. Se Jesus falhasse, se Jesus não fosse justo, se tudo que ele fez, as ações dele, todo o comportamento dele não fosse justo, não fosse santo, ele não seria qualificado para ser o cordeiro, para ser a oferta, para ser entregue. E eu e você estaríamos em pecado ainda. Eu e você ainda estaríamos nas trevas. Eu e você ainda pertenceríamos não a Deus, mas pertenceria ao reino das trevas. Mas porque Jesus caminhou na justiça dele, diga, justiça dele. Ele pôde ser o sacrifício. Quando João Batista olha para ele e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você recebe não é a justiça de Cristo, você recebe Cristo. Ai, pastor, porque a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo vai dizer que ele se tornou o quê? O que ele se tornou? Se tornou da parte de Deus sabedoria e... Entenda uma coisa, antes da cruz, nós não tínhamos direito de nada. Tudo que era do filho, o filho tinha direito de tudo. O filho nunca passou necessidade aqui na terra. O filho sempre teve céus abertos aqui sobre a terra. O filho nunca ficou um dia resfriado aqui na terra, porque ele era perfeito. Seu corpo era um corpo humano, sim, mas nele habitava a plenitude de Deus. Nele habitava toda a totalidade de quem Deus é. Ele caminhou aqui sim como homem, mas ele caminhou também na sua totalidade da presença manifesta de Deus. João disse que nós vimos a sua glória como a glória do Pai. Aquilo que os nossos olhos viram, que as nossas mãos tocaram. Ele é o Verbo, e o Verbo é aquele que criou todas as coisas. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito ou do que se vê houvera feito se não fosse por ele. Ele é a palavra, ele é o Verbo, ele estava com Deus.
Eu ministrei uma palavra para os líderes ali no retiro, eu falei que Deus, ele cantou uma canção. Qual é a canção de Deus? A canção de Deus não começa em Gênesis capítulo 1, versículo 1, porque a canção de Deus, ele começa na eternidade, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito estão unidos em uma unidade, em uma união, onde o Pai honra o Filho honra o Pai, e eles vivem um estilo de vida. Que estilo de vida que eles vivem? Valorizar um outro, porque da honra é dar valor. Quando você honra uma pessoa, você dá valor àquela pessoa. E o Pai, e o Filho e o Espírito Santo, eles nunca se desonram, nunca se desonraram, ou nunca nenhum falou assim: não, eu quero isso, mas eu não quero isso. Não, eles caminham em uma total concordância e unidade. Isso é uma célula. Quem vai na célula, a célula espiritual já começou no céu, amém? No céu havia uma célula, na eternidade, antes de Gênesis 1, capítulo 1, havia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, vivendo um estilo de vida. E quando Deus começa a cantar também em Gênesis capítulo 1, quando Deus começa a criar todas as coisas, quando Deus começa a falar, a Bíblia diz que Deus fala, o Filho executa e o Espírito Santo enche. Aleluia. Deus fala, o Filho executa, o Espírito Santo enche todas as coisas. É a Trindade trabalhando. A canção de Deus, quando diz Deus haja luz, o que aconteceu? Houve luz, porque quando Deus fala, Deus cria. Deus está cantando e de repente vem as explosões dos mares, de repente vem as flores, de repente vem as sementes, de repente vem os animais, e de repente vem a canção mais sublime: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus começa a fazer um barro ali, meu Deus do céu, e Deus sopra o sopro de vida. Deus está cantando, Deus tem um ritmo, porque quando Deus fala, as coisas acontecem. E eu disse no retiro de líder que o inimigo tentou parar a canção de Deus. Qual que foi quando o inimigo tentou? Porque Deus disse para o homem: coma de toda a árvore livremente. Deus está cantando, ó. Existe um ritmo, existe uma voz, existe uma direção. Coma livremente de toda a árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que comer você morrerá. Enquanto o homem comia da árvore do conhecimento, de todas as árvores, mas não comia da árvore do conhecimento, o homem estava no ritmo de Deus, o homem estava debaixo da obediência de Deus, o homem estava debaixo da canção de Deus. Mas o dia que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem saiu do ritmo. É ruim quando alguém sai do ritmo. Os músicos que sabem, né? Quando alguém perde a conexão, a desconexão cai fora, e o homem saiu fora. Mas sabe de uma coisa? Um dia Jesus veio trazer o ritmo de novo à canção. Há 2000 anos atrás, há 2024, 25 anos atrás, houve alguém, nós estávamos todos fora do ritmo, irmão, todo desconectado da glória, todos nós estávamos. Mas um dia, aquele que também é a palavra, ele veio e falou: eu vou voltar à entoação, eu vou voltar, eu vou afinar aqui na terra, eu vou caminhar aqui na canção. E ele foi obediente. A Bíblia diz que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é uma canção que Deus estava cantando. Por quê? Porque Deus, ele fala, e quando Deus fala, ele canta também. No céu a canção, aqui na terra a canção. Você cantou aqui agora dizendo que ele é santo, e quando você canta que ele é santo, você entra no ritmo do céu. Os anciões se adoram também, prostrando suas coroas e lançando, dizendo ele é santo. Quando você obedece a palavra, você caminha na canção, porque aquilo que Deus fala se torna uma canção para nós. Aleluia! Mas essa não é a minha palavra de hoje. Só uma introdução do que nós falamos um pouco. Eu não programei nada para falar, irmão, mas eu quero voltar para a palavra de Deus. Diz assim: Jesus é tudo. Quando Deus nos dá Cristo, Deus não nos dá coisa. As coisas são acrescentadas, porque Cristo tem direito de tudo. Eu e você não tínhamos direito de nada. Não tínhamos direito nem de estar em paz com Deus. Quando o homem pecou, nós perdemos tudo. Perdemos o governo, perdemos o domínio, perdemos tudo. O homem foi destituído da glória. O homem não tinha como ter comunhão com Deus. É por isso que Deus estabeleceu os sacrifícios. Os sacrifícios era alguém teria que morrer e pagar pelo preço da culpa. Porque Deus disse que o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Deus era a vida eterna. E quando essa palavra aqui nós lemos que Deus o fez justiça por nós, isso quem fez foi Deus. Deus não disse que deu a justiça de Cristo. Não, nós somos a justiça de Cristo. Nós recebemos Cristo como nossa justiça. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Diz assim, que fé, igualmente, vamos lá, começar do começo. Simão, Pedro, servo e apóstolo de
Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram o quê? Fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor. A justiça é o quê? É do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que Pedro está referindo, que essa justiça é a justiça do próprio Cristo, que caminhou sobre a terra, que operou milagres sobre a terra, que estava qualificado para ter o céu aberto sobre a vida dele, todos os momentos. Mas a justiça do Senhor é a justiça vivida nele como homem. Você sabe que Jesus também ele caminhou como homem aqui na terra, sim ou não? 100% homem, mas ele também era 100% de Deus. Mas a Bíblia diz que ele não se usurpou de ser como Deus, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo. Antes da cruz, a Bíblia nos diz que nós não estávamos nele. Nós não estávamos. O homem estava destinado a morrer. Porque Adão pecou, todos pecaram. A Bíblia diz que o pecado entrou por um homem. E por causa de um pecado de um homem, todos nós nos tornamos pecadores. Adão bagunçou a casa toda. Adão derrubou a casa, derrubou todas as nossas casas. Porque todos nós estávamos em quem? Em Adão. Todos nós estávamos em Adão. Mas a Bíblia também diz que Jesus, ele era o unigênito. Diga, unigênito. Unigênito é antes da cruz. Unigênito quer dizer o único perfeito, o único que caminhava em plena harmonia com o céu, o único que obedecia 100%. Jesus era o único Filho de Deus. Mas depois da cruz, ele se tornou o primogênito. Primogênito é o primeiro de uma nova criação, porque antes da cruz não existe salvação. Antes da cruz existe um cartão de crédito pagando dívida pelos sacrifícios de animais que eram derramados todo ano ou todo mês, que a pessoa oferecia quando pecava. Mas depois da cruz, eu vou dizer para você, depois da cruz não houve somente uma quitação de um cartão, porque se você tem um cartão você pode gastar de novo. Houve um saldo positivo que jamais poderíamos gastar. Oh meu Deus, aleluia. Diga, a minha união com Cristo mudou toda a história. Quando o homem pecou, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que o dom gratuito é a vida eterna. A vida eterna se manifestou através de Cristo. Cristo caminhou em perfeita obediência ao Pai. Não tem ninguém que obedeceu mais o Pai do que Cristo. Não tem ninguém que honrou mais o Pai do que o Cristo. Ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Ele chega a dizer, quem vem a mim vê o Pai, porque eu estou o Pai e o Pai está em mim. E as palavras que eu vos digo, é o Pai que está dizendo. Ele caminhou perfeitamente na unidade, na dependência do Espírito, na plenitude do Espírito. Mas é interessante que a Bíblia diz, se o grão de trigo não cair da terra, não pode o quê? Gerar fruto. O Calvário foi a entrega da semente, que era Cristo. Se Cristo não tivesse morrido, jamais poderia gerar outros filhos. O Calvário foi a união, aonde Cristo morre, representando eu e você. O homem do pecado é crucificado na cruz. E depois da cruz, a Bíblia diz que nasce um novo homem. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, Ele me uniu à sua morte, mas Ele me uniu à sua ressurreição. Quando eu fui unido em Adão, Adão pecou, todos pecaram. Mas agora quando eu fui unido em Cristo, Cristo foi obediente até a morte, morte e cruz. Então agora quem está em Cristo está em perfeita rebeldia? Não. Em perfeito o quê? Obediência.
Porque o que te qualifica para estar diante de Deus não é a sua obediência, mas é a obediência de Jesus. Irmãos, a união na cruz do Calvário, ela é tão poderosa, ela é tão forte, porque a base dela não é eu, porque Paulo diz: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé, e essa fé é crer que o sacrifício que foi oferecido, que foi Cristo na cruz do Calvário, foi suficiente para pagar o preço que eu teria que pagar. Aquela cruz não era de Jesus, aquele sofrimento não era de Jesus. Por isso que quando eu dobro os meus joelhos e eu levanto as minhas mãos e eu digo: digno é o Cordeiro que foi morto, porque ele é digno, porque ele jamais precisaria passar o que ele passou, sofrer o que ele sofreu, ou levar aquela cruz. Aquela cruz não era do meu Senhor, aquela cruz era minha e tudo, minha e tua. Entenda, Deus, ele é amor, sim ou não? Deus também, ele é justo, sim ou não? Só que nós temos um problema aqui, porque se Deus é justo, e se Deus é amor, quando Adão pecou, Deus poderia dizer para Adão: Adão, eu te amo tanto, meu querido, te criei segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Quando olham para você, veem a minha imagem, porque foi isso, por isso que você tem o governo, você tem o domínio sobre a terra, porque eu te dei esse governo e o domínio sobre a terra, então os animais têm que submeter a você. Adão, você pecou então, porque eu te amo muito, Adão, eu te perdoo, eu te dou uma segunda chance. Deus seria justo em fazer isso? Porque Deus tinha falado que o salário do pecado era? Se Deus não executasse morte, Deus seria justo ou não? Não, mas Deus ama todo mundo, né? Aleluia, Deus ama, é verdade. Mas Deus também é justo. Se Deus dissesse para Adão: eu vou dar segunda chance para você, Adão, fazer de conta que eu não vi, né? Você falhou, ok, Adão, vai, Adão. Deus seria injusto. Injusto, porque Deus é justo, diga justo. Só que nós temos um problema aqui, porque da mesma forma que Deus é justo, Deus é o quê? Amor. Como resolver um problema agora? Se alguém que é justo e não pode negar sua justiça, e alguém que é amor não pode negar o seu amor. E é por isso que um cordeiro tem que ser morto lá no Éden. No Éden, quem morreu foi um animal. Alguém vai ter que morrer aqui, alguém vai ter que pagar aqui, alguém vai ter que cobrir o sangue aqui. O animal é morto, porque o homem tentou se tampar com folha de figueira. E é por isso que Jesus, quando passa, está caminhando com seus discípulos, ele olha para uma figueira e amaldiçoa a figueira. Ele fala: você é maldita porque não tem fruto. Porque figueira representa justiça própria, o homem tentando chegar diante de Deus pelo seu merecimento. Eu sou bonzinho, Deus vai me abençoar. Justiça própria, trapo de imundícia, não serve de nada, Deus não pode te ouvir nem um minuto. É por isso que Deus tem que te matar na cruz e tem que fazer você nascer de novo numa nova natureza em Cristo. Por isso que quando você nasce de novo, você já se revestiu de Cristo. É o que o apóstolo Paulo: vocês foram revestidos de Cristo. Porque quando o inimigo olha, ele não vê o João, ele não vê o Márcio, ele não vê, ele vê Cristo. Porque Deus não ouve pecador. Isso parece uma loucura, né? Parece uma loucura um homem ter que pecar e eu levar a culpa. E a outra loucura é outro homem que não pecou, assumiu toda a culpa. É uma troca. Fair enough. Um bagunçou tudo, um veio e falou: eu conserto tudo por amor. Sabe o que é a cruz? A cruz é a união do amor e da justiça se satisfazendo ao mesmo tempo. O amor ali dizendo: eu criei o homem segundo a imagem e a semelhança. Eu amo tanto esse homem, eu não posso ficar longe dele. Mas a justiça dizendo: vai ter que matar. Deus mesmo morre. Só que quem pode matar Deus, irmão? Você viu Deus morrer? Sabe aquela canção que diz que Deus nunca morre, Deus nunca é vencido? É que a cruz é a loucura do evangelho.
A cruz é o ponto central. A cruz é onde o diabo jamais imaginava que se ele matasse Jesus, ele estava fazendo o maior favor para Deus. Sabe por quê? Porque na realidade tudo acontece porque quando ele morre na cruz do Calvário, é a oferta do Cordeiro Pascual, do maior sacrifício sendo entregue. Mas tem uma coisa: esse sacrifício foi entregue no meu lugar e no teu lugar. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós na cruz. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui uma loucura, porque ele diz que Cristo se tornou, diga, se tornou sabedoria, justiça, aleluia. Diga assim: eu me torno justo pelo próprio Cristo. Eu não recebo uma coisa dele, eu recebo ele. Você viu a diferença aqui? Eu não recebi um acessório. Quem está em Cristo nova, as coisas velhas. E por que você fica olhando para você e falando: eu sou miserável, pecador? Deus não ouve pecador, querido. Deus só ouve filho. É que a forma que você vê não é a forma que Deus te vê. É que o Calvário é realmente, a justiça é realmente justiça. Deus ficou satisfeito no Calvário. Quando Jesus morre, é a justiça sendo paga, é o pagamento. Eu posso falar para você uma coisa, ó, se você que tem um filho, vamos lá, você tem um filho, e você ama o seu filho, e aí você fala, e o seu filho apronta, e o seu filho aí mata alguém, e aí o seu filho vai agora para a cadeia. E aí a sentença de quem mata, né, numa penalidade de morte é o quê? Morte. Mas você ama o seu filho? Sim ou não? Você está no problema. A justiça tem que ser feita, tem que ser executada. E o que você vai fazer com amor agora? Agora, se você não tiver justiça, você vai falar assim: vamos dar um jeito, vou pegar um advogado melhor que tem e vai contar uma história, e eu vou livrar o meu filho. Eu vou fazer um jeitinho. Deus não dá jeitinho. Deus tem que dar a própria vida dele para poder resolver um problema que aconteceu. Quando Cristo é entregue, é Deus sendo entregue por nós. Quando Deus entra, não existe oferta maior do que o próprio Deus ser entregado, ser entregue por nós. Cristo, quando nós falamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, porque no Evangelho se revela a justiça, que é o quê? Cristo. A justiça de Deus é, diga, Cristo. A justiça de Deus é Cristo. Aleluia. A nossa conduta, ela muda ou não muda? A nossa conduta muda ou não muda? Eu vou dizer uma coisa: você permanece o mesmo sempre ou não? Você está aqui na igreja aqui agora, sim ou não? Vamos orar pela irmã aqui. A irmã acho que ela não está passando muito bem. Queria que você estendesse suas mãos aqui agora. Pai querido, nós declaramos aqui agora, Pai, em nome de Jesus, todo mal, Pai, volta agora ao funcionamento normal do corpo dela, Pai. Respiração, batimento cardíaco, pressão, volta ao normal agora. Nós cremos no Teu poder, Pai. O Teu poder vai acima de todas as coisas, Pai. Eu declaro agora, em nome de Jesus, todo mal eu repreendo agora, em nome de Jesus. Todo mal eu repreendo agora do corpo dela, em nome de Jesus agora. Eu declaro ela livre, ela liberta, Pai, de todo mal, de toda enfermidade agora. Eu declaro agora, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dela agora, Pai. Em nome de Jesus. Vida sobre o corpo dela agora. Saúde. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui, olha, se precisar talvez, né? Tirar ela dali, talvez.
Aleluia. Olha para aqui, irmãos. Vamos continuar aqui. Os irmãos vão estar atendendo ela ali. Vai dar tudo certo, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Deus envolve ela agora. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos essa verdade, Pai. Em nome de Jesus, sobre a vida da tua filha agora, Pai. Em nome de Jesus. Quando você está... Queria que você prestasse atenção aqui agora. Quando você está diante da vida normal, as tuas ações sempre são a mesma? Você sempre é bom? Hã? Um dia você é bom e um dia você tropeça. Então quer dizer que nós somos inconstantes, muitas das vezes. Eu te pergunto para você, Jesus foi inconstante na caminhada dele? Jesus foi sempre constante? Nunca falhou? Nunca errou? É por isso que ele é o sacrifício perfeito. Nele não tem variação, nele não tem mudança. Aí muitos de nós acham assim, não, hoje, né, eu me comportei bem, então eu estou aceito, a minha justiça está boa, eu estou no dia bom. Sabe o dia bom? É o dia que eu olho para mim e falo assim, eu vou orar hoje, o céu vai errar, né, vai sacudir. Eu te pergunto, por que o céu vai sacudir? Não, porque eu me sinto. Mas por que você sente? É porque você olhou para o dia que você orou mais, que você jejuou mais. Não, e é bom orar e jejuar, não tem nada. Ora e jejua, você deve orar e jejuar e jurar muito. Mas o outro dia, você tropeça, e aí você fala, meu Deus, e agora? E o diabo vem, te acusa. Eu falei, e aí? Cadê o céu aberto de onde? Você vai orar? Deus não está te ouvindo. E aí você fica naquela. Sabe por quê? Porque você está olhando para você. Mas quando você olha para o Calvário, no Calvário houve uma troca. No Calvário houve um sepultamento e houve uma nova vida. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo se tornou justiça de Deus e foi nos dado para nós. O que isso quer dizer? É que se eu olhar para mim, eu não tenho ousadia para orar, eu não tenho ousadia para buscar a Deus, eu não tenho ousadia para fazer nada. Mas se eu entender que o que eu tenho hoje é a justiça de Cristo e não é a minha justiça, então eu posso orar, porque se Cristo nunca falhou e nunca vai falhar, então a minha justiça permanece a mesma. Isso é uma loucura. Isso é o Evangelho. O Evangelho. Pastor, eu estou escutando o Evangelho. Se você está escutando o Evangelho de alguém dizendo para você, você tem que ser melhor, você tem que melhorar. Eu não estou falando que você não tem, porque a transformação vem pela pessoa do Espírito Santo. É o próprio Deus que está dentro de você, que vai transformando você a cada dia. Transformação não é fruto de eu vou ser melhorzinho hoje e amanhã eu vou tentar ser melhor ainda. Isso não é fruto, isso é obra da carne. Fruto, ele acontece, algo que não precisa forçar, ele é natural, começa a mudar, porque uma nova natureza está em você. Você hoje está em Cristo Jesus, você recebeu Ele, e Ele é a justiça de Deus. Aleluia. Diga, minha posição diante de Deus é justo. Então por isso que o escritor dos Hebreus fala, olhe firmemente. Para quem? Para quem que tem que olhar? Para você? Para o autor e consumador? Olhe firmemente para Jesus. Porque você só vai conseguir ter autoridade de orar e de saber que Deus vai ouvir a sua oração se você olhar para Ele e saber que Ele está em você e você está em Ele. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir tudo o que quiser e eu vou fazer. Porque você está nele e a palavra dele está em você. Pastor, então quer dizer que comportamento não importa? Sim ou não? Isso está dizendo então nessa pregação que, eu recebi a justiça de Cristo, eu recebi Cristo como justiça, e agora eu posso viver de qualquer forma. Vamos aqui para os versículos. Gálatas 3, 27. Gálatas 3, 27. O que diz Gálatas 3, 27? Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo o quê? Diga, duas vestes. Dois vestimentos. Todos que foram o quê? O que representa o batismo? A morte. O batismo que nós fazemos aqui, que aqui tem parece um caixão, podia ser um caixão mesmo, você vem entender melhor.
Entendeu? Você ia entender melhor que nós ia colocar um cara morto, que está morto diante de Deus mesmo. E a hora que ele levantasse ali, ele levantar vivo diante de Deus, que ele ouvia Deus agora. É isso que acontece no batismo. É um sepultamento. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque todos quantos foram mortos, batizados, que creram em Jesus, porque o dia que você crê em Jesus, você passou da morte para a vida. Então você passou da morte para a vida. Todos que creem em Jesus, de Cristo vos... Quando você caminha, você está revestido de quem? Diga, de Cristo. Diga, minhas vestimentas é Cristo. Quando o diabo vem para você, ele não vê você, ele vê Cristo. Quando você vai orar, Deus não vê você, Deus vê Cristo, porque a tua oração não pode ser ouvida. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vivo eu. Nessa nova vida, eu tenho uma nova identidade. E isso tudo é como, pastor? Fácil? É pela fé, muito difícil, tem que crer. Essa é a loucura do Evangelho. Porque no Evangelho se revela a maior loucura. A Bíblia diz que os gregos não conseguem entender a loucura para os gregos. Mas para nós é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós morremos e fomos unidos em Cristo na cruz do Calvário. Hoje a vida de Cristo é a minha vida. Hoje eu sou dele e ele é meu. Eu não vivo, é ele que vive. Por isso a cada dia eu caminho aqui na terra. É Cristo caminhando. Eu não sou Cristo, mas ele está em mim. E eu me uni a ele. Então a primeira vestimenta é nós no batismo nós morremos e revestimos, ressuscitamos, nos vestimos de Cristo. Mas em Apocalipse 19:8 vai falar de uma nova vestimenta, outra vestimenta. Olha o que diz aqui: pois lhe foi dado vestir-se de linho o quê? Finíssimos, resplandecente e puro. Porque o linho fino são o quê? Os atos de justiça. Agora é a justiça dos santos, não é mais a justiça de Cristo. Quem são os santos? Nós. O apóstolo Paulo olha para uma igreja toda em pecado, ele fala assim: aos santos, lavados, justificados. Olha a confusão que estava na igreja. Ele olha com os olhos de Cristo, ele fala aos santos. Santos porque vocês aceitaram Jesus. Justificado porque a justiça de Cristo, porque Cristo agora é a vida de vocês, eles foram justificados. Mas eles não sabiam quem ele era, eles não entendiam a palavra da justificação, eles não entendiam o que aconteceu no Calvário, por isso que eles viviam a vida. Porque quem não sabe quem é, vive uma outra vida. Se você não entender o poder que há na justificação, você não vai ter ousadia, a sua fé vai ser uma fé fraca. Porque o dia que você peca, o pior da sua vida, Deus ele vai te ouvir como o dia melhor da sua vida. Porque você é filho. Mas, vamos lá. A história não acaba aqui. Porque você não é um crente derrotado. Você não é um crente para viver só salvo. Você é um crente para reinar em vida. Crente vencedor não é um crente que já sou salvo, agora eu vou viver a minha vida e fazer o que eu quero com ela. Não, você tem que se vestir de linho finíssimo agora, que são os atos de justiça. O que é a justiça? Agora está falando daquilo que eu falo. Por quê? Porque diante de Deus é Cristo que se comparece, mas diante de Cristo é eu que vou me comparecer hoje. Oh meu Deus, olha o que diz a Bíblia. Agora em 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal para fazer o quê? Para que cada um receba segundo o quê? O bem ou o mal. É que tem gente que acha que porque ele é salvo ele não vai receber o mal. A Bíblia está dizendo que pode receber mal? O tribunal de Cristo é o tribunal da recompensa. Recompensa para aqueles que foram fiel. Recompensa para aqueles que venceram aqui na terra. Porque o vencedor é aquele que vai até o fim. O vencedor não é aquele que para na caminhada. Deus não chamou uma igreja simplesmente para ser salva. Deus chamou homens e mulheres para reinar. Porque quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com governo, para reinar, para dominar sobre todas as coisas. Então o teu desafio hoje é você entender, ser um homem destrado na palavra da justificação. Porque agora não é uma questão Deus vai me ouvir, Deus não vai me ouvir, não. Agora é uma questão de eu sou justo diante de Deus, então eu vou caminhar em justiça. A minha identidade é essa, eu me revesti de Cristo vos revestiste. Mas agora eu vou caminhar como alguém que revestiu de Cristo e vive uma vida santa. Vou dar um bom exemplo para meus irmãos.
Aleluia. Vou amar, vou respeitar. Por quê? Tudo isso também, irmão, sabe de uma coisa? É pela graça de Deus. É pela graça que vocês são salvos. E é pela graça que vem a transformação. É o Espírito Santo, isso é a obra do Espírito na nossa vida. E o que vai acontecer, pastor, com quem se veste de linhos finos? Diga, galardão. Recompensa. Servo bom e fiel. Por que bom e fiel? Porque caminhou em justiça. Porque manifestou obras de justiça. Não para salvação, para governo e recompensa aqui da terra. Recompensa da terra, não só da terra, 100 vezes aqui e mais a vida eterna. Vale a pena servir o Senhor? 100 vezes aqui e mais a vida eterna. Os discípulos perguntaram: Senhor, deixamos tudo para te servir, o que vai acontecer com nós? Segura aí. 100 vezes aqui. Aí você olha para Pedro e fala: crucificado de cabeça para baixo, como que vai receber 100 vezes mais aqui? Aí um dia que Jesus rasgar o céu e descer com os cavalos, escrito na coxa dele, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai reinar por 1000 anos, você vai ver quem Pedro vai ser. Porque quando o Senhor vir, esses homens que deram a vida vão reinar por 1000 anos aqui. Você acha que eles vão ser qualquer um? Não vai ter Trump, não vai ter América, primeira potência, não, vai ter um rei aqui. Um rei por excelência, um governo justo. Sobre Israel vai ter 12 tronos. Esses homens que morreram, que você falou, vale a pena ser cristão e morrer aí? A morte podia ter vivido mais? Se o grão de trigo não cair e não morrer, não pode gerar. Esses homens vão ter um nível de glória aqui quando eles reinar por 1000 anos, que você vai ficar abismado. Quem que é esse homem? Esse é aquele que foi crucificado de cabeça para baixo. Vai reinar com Cristo, vai assumir uma posição de governo grande. E Paulo então? Paulo, quando diz: eu me glorio nas fraquezas, nas tribulações, nas provações. E Paulo vai dizer que toda tribulação não compara com o peso de glória que está preparado, reservado para mim. Quando você sofre pela causa de Cristo, irmão, vale a pena. Diga: Cristo é tudo. Cristo é tudo. Eu quero partir para o fim aqui. Eu quero falar sobre, depois da introdução, 7 pontos dos benefícios de compreender a justificação. Os irmãos agora desanimarem. Diga: 7 pontos. Aperta o cinto, fala para o irmão: agora você vai decolar. Tem alguns que já falam: agora eu quero ir almoçar, pastor. Perdeu a bênção, irmão. Diga: na cruz foi a minha união com Cristo. Hoje é ceia. A ceia diz: fazer isso em memória. Que memória? Quando eu olho para vocês, eu vejo Cristo. Talvez você olha para uma pessoa e você fala assim: parece mais com o outro do que com Cristo. É que a pessoa às vezes não sabe quem ela é. Quanto mais ela entender que ela tem a semente de vida dentro dela, que a vida que ela porta é uma nova vida, mais ela vai mudar os atos e atitudes dela. Eu não estou aqui para dizer que você é um miserável pecador. Eu estou aqui para dizer que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Que as coisas velhas passaram e Deus fez tudo novo na cruz. A cruz é o começo de uma nova história. A cruz é a mudança. A cruz é onde tudo começa. A cruz. Aleluia. Romanos 5, 1 e 2. Eu quero falar sobre o benefício, ou os benefícios de compreender a justiça, que é uma pessoa, Cristo. O que é o primeiro benefício, pastor?
A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, sim ou não? Inimigos, diga inimigos. Romanos 5:1 vai dizer: justificado, pois, pela fé, tem o quê? Paz com Deus. Sabe por que a paz, você tem paz com Deus? Justificado pela... É porque você crê nessa justiça que eu estou falando aqui agora. E essa fé, ela vem por meio de quem? Jesus. Justificado pela... Você crê que você é justo? E por que quando você às vezes faz alguma coisa, o diabo te condena e você perde a tua autoridade de orar? Você perdeu a fé de crer na justificação de Cristo. Mas agora, se você crer, você vai parar de viver essa vida de tropeços e vacilo. Porque quem é e sabe quem é, vive pelaquilo que é. Vive pela sua identidade. Diga: eu estou em paz com Deus por causa da Cristo. Ele foi me dado. Quero que você coloque de pé aqui. Eu vou falar os outros pontos, mas pode colocar de pé. Fazer de conta que nós vamos acabar. Diga: minha paz não é comprada, é me dada pela fé. Diga: hoje eu não tenho como perder a paz com Deus. Com meu irmão eu perco a paz. Só que entenda uma coisa: quando eu brigo com o Eric, é difícil brigar com o Eric, eu acho que eu nunca briguei com ele. Mas se eu brigasse com o Eric, e o Eric fez uma coisa muito mal comigo, porque ele é muito mal, eu falo: eu não vou te perdoar. Eu estou falando: a minha justiça está acima da justiça de Deus, porque Cristo perdoou ele na cruz. Por que eu não vou perdoar ele? Eu estou dizendo que a minha justiça, eu sou tão justo que eu posso condenar ele. Uau! Quem ainda não liberou perdão e entendeu isso aqui, é uma chave. Quando você não perdoa, você está falando assim: essa pessoa não merece. Mas se Cristo perdoou ele, você está falando, achando que a tua justiça é maior que a de Cristo? Porque na cruz do Calvário o amor e a justiça se beijaram. Eu usei a expressão para você, eu falei: se um filho meu, ou se um filho nosso, ou se alguém que a gente ama fizesse o mal, e a gente só fosse amor, a gente ia dar um jeito de livrar. Mas se a gente fosse justiça, a gente estaria num grande problema. Deus sendo amor, dizendo: eu não posso matar. Mas Ele sendo justiça, eu tenho que executar. Senão onde vai estar a minha justiça? Mas Cristo foi a oferta para você. Hoje você tem paz com Deus. O benefício que você tem foi muito caro. Não foi de graça, foi pago o preço. Foi um homem sofrer aqui. Não pensa, não banalize a graça, irmão, porque a graça não é agora, né, que eu sou. Não, custou muito caro, custou o próprio Deus descer na terra. Mas tem uma coisa: existe um benefício. Quando eu acredito que eu sou justificado pela fé, eu tenho paz com Deus. Então eu posso orar, então eu posso buscar. Então quando o diabo vier para mim, ele vai dizer: ei, olha o que você fez. Você está enganado, você não está. Quem está aqui é Cristo. Cristo vive em mim, e a vida que eu tenho agora é nele, na fé. Então, diabo, agora você vai deixar e vai embora quietinho, e não vai fazer nada na minha casa, na minha família, nos meus negócios. Por quê? Porque eu estou guardado em Cristo. A segunda coisa, Romanos 1:17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho de fé, hein? Como está escrito: o justo vive pelo quê? Você tem intrepidez pela fé. Você entra diante do santo pela fé. Você fala com Deus pela fé. Por quê? Porque foi lhe dado a justiça. A justiça é Cristo. Quando você entra em Cristo. Quando Deus te vê, Deus vê Cristo. Meu Deus, que loucura, pastor. É o evangelho, é a loucura. O terceiro, discernimento do reino. Diga: discernimento do reino. Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria. Diga: o reino de Deus é autoridade de fluir na base da justiça.
Só pode reinar e subjugar o inferno é quem ora e sabe que Deus ouve, porque Deus ouve é Cristo e você está em Cristo. Então quando você ora, Deus ouve. Quando você fala Pai, Ele diz: fala, meu filho. Mas você acabou de errar e fala: mas eu não vejo, eu estou vendo Cristo. Porque existe um sangue te cobrindo, te perdoando, te santificando todo momento. Existe uma cachoeira do sangue. Meu Deus, que loucura. Romanos 5:21. O que mais eu ganho, pastor? Favor, diga favor. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse pela graça, pela justiça. Diga favor. É imerecido, é a graça. E a graça, ela vai reinar pela justiça. Quando você crê que você é justo, a graça se manifesta. Oh, meu Deus. Essa reunião é uma reunião de justos. Se você aceitou Jesus, você foi justificado, você foi morto e foi unido a Cristo. Então Deus pode te ouvir. E agora, quando você crê nisso, a Bíblia diz que a graça, ela vai reinar em você. Que é graça, favor e... Mas agora eu te pergunto: Cristo merece as bênçãos do Pai, sim ou não? Você está onde? Em Cristo. Só que o Pai não está te dando bênção, o Pai te deu uma pessoa, e nessa pessoa tem toda a riqueza que você precisa. Quinta coisa é conhecimento sublime. O que acontece é que quando eu tenho revelação dessa justificação através de Cristo, eu vou entender que o conhecimento começa a brotar dentro de mim. Paulo vai dizer uma coisa assim, Filipenses 3, 8 e 9: sim, deveras, considero tudo como perca, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor ao qual perdi todas as coisas. Ele está dizendo assim: eu não me orgulho em mim, eu não me orgulho no que eu faço, eu não me orgulho em quem eu fui. Eu perdi tudo isso, e eu perdi tudo por amor ao qual perdi todas as coisas, e considero como nada para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quem crê em Cristo? Quem crê em Cristo? Alguns levantaram a mão. Quem crê em Cristo aqui? Se você não crê, você vai levantar as mãos para Cristo nessa manhã. Se você crê em Cristo, você é uma nova criatura e você está em Cristo. Eu declaro revelação sobre a sua vida aqui. Eu declaro sua mente sendo ampliada para um novo nível de conhecimento. Porque quando você está em Cristo e você crê que você é justiça por causa dele, o conhecimento vem. A sexta e já é a sétima. Foi rápido, né? A sexta é provisão em todas as áreas. Quando você tem revelação que você é justificado por causa da pessoa de Cristo, a provisão vem. Mateus 6,33: mas buscar em primeiro lugar o reino e a sua. Qual a justiça? A justiça dele. A justiça dele é quem? É Jesus. E todas as demais coisas. Se está faltando alguma coisa para você, talvez você está buscando as coisas. Mas se você busca Jesus, todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Porque quando você recebeu Cristo, você recebeu tudo. Aleluia. Vamos adorar o Senhor? Oh, meu Pai, eu quero declarar, Pai, que essa verdade se torne uma verdade em nós, Pai. Enquanto isso, os irmãos vão distribuindo a ceia, por gentileza, quando nós vamos adorar o Senhor. Graça
quando estava nos seus últimos dias na terra, Ele diz aos seus discípulos: eu desejei tanto participar com vocês dessa ceia. Eles não estavam entendendo tanto, porque Jesus estava dizendo: eu vou morrer. Eles não queriam que Jesus morresse. Mas se o grão de trigo não tivesse sido ofertado, nós não estaríamos aqui agora. O canto dessa liberdade, eu sou livre. Esse é o canto da liberdade dos filhos, que éramos escravos. Eu sou livre. Isso tinha que ser um canto tão verdadeiro, mas não, isso tinha que ser uma explosão dentro de você. Não é assim, eu sou livre. Não, você era filho das trevas, que a Bíblia fala, filho do diabo. Jesus olha para um homem e fala bem assim: você é filho do diabo, porque tuas bocas falam mentira. Jesus falou para um homem religioso. Ele disse: eu sou maior que Moisés. Antes de Abraão eu sou. Ele falou: você é um mentiroso. Ele falou: mentiroso é você. Só que Deus não te vê como mentiroso. Deus te vê como alguém santo. Eu não sei se você entende, a obra do Calvário é tão grande que mesmo nas tuas falhas Deus não vê defeito em você. Diante de Cristo você vai acertar as contas um dia, mas não para salvação, para recompensa. E se você quer recompensa, vive com alguém que é justo. Amém. Mas entenda, o Calvário muda toda a história, irmãos. A oferta é maior do que a culpa. Hoje, quando você diz eu sou livre, Jesus é glorificado e sobe um aroma diante de Deus e fala: aí é verdade, o sacrifício, eu aceitei o sacrifício, Ele realmente é livre, Ele realmente é mais alvo do que a neve, que é isso que nós vamos cantar. Vou mais. É como o Senhor te vê. Meu Deus, meu Deus, que sangue é esse? Diga eu sou. Diga foi por causa dele. Deus o fez justiça por nós. Jesus! Aleluia! Tem gente que não entendeu ainda. Maturidade, ela leva tempo. Hebreus 5,13 diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Senhor, eu não posso ter porque eu errei tanto. Senhor, olha a minha vida, olha meu casamento, eu me separei. O Senhor está falando o quê? Eu não vejo tua separação, eu não vejo teu casamento, eu não vejo teus pecados, eu vejo Cristo. Senhor, me dá tão bem na vida. Se eu não tivesse errado, Deus está olhando para você e fala assim: mas quem está falando? Porque eu não estou vendo. Paulo diz que ele está oculto em Cristo. Você é corpo de Cristo. O cabeça é Cristo. O cabeça fala com o Pai. Diante de Deus, quem te representa é Cristo. Diante de Deus, você não tem como a oração do pecador bater no peito: miserável homem que sou. Você é a velha aliança, inexperiente na palavra da justiça. Quem é experiente na palavra da justiça falar: Senhor, eu errei aqui, não quero ficar errando, mas o Senhor não me vê no erro. Eu sou justo, e porque eu sou justo eu não vou viver nesse erro aqui. E a minha oração o Senhor ouve, obrigado pela sua graça, pelo seu favor imerecido. O que é isso? Experimentado na palavra da justiça.
Não desvalorize o sacrifício que já está pago. Tetelestai, não tem como voltar, não tem como justificar e desjustificar. Uma vez que o céu declarou justo, é justo eternamente. Tem gente que vai falar aqui agora, e eu não tenho problema, essa é a loucura do Evangelho. Se você está num lugar que não prega o Evangelho, corra desse lugar, porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. E eu vim glorificar a justiça de Deus aqui nessa manhã. Você vai ver os milagres acontecendo por causa dessa verdade. Você vai ver enfermo ser curado nessa casa. Você vai ver pessoas sendo libertas aqui do pecado. E eu nunca falei para ela: pare de fumar, pare de roubar. Mas o espírito de vida que está dentro de ela vai convencer que ela é justa, que ela é santa, que ela é lavada, que ela é purificada, que ela é santificada. E ela não vai viver na vida do pecado. Mas não vai ser eu falando para a pessoa, vai ser ela entendendo que Cristo fez na cruz do Calvário. É a união entre eu e Cristo. Obrigado, Pai, porque hoje eu faço em memória ao Senhor. Ao comer desse pão, eu entendo que a oferta foi entregue. Ao beber desse cálice, desse suco que representa o sangue, o sacrifício foi aceito. O sangue foi derramado, o perdão dos meus pecados foram perdoados. Deus não leva em conta, porque Ele lançou no mar do esquecimento todos os meus pecados. Não existe registro diante de Deus dos meus pecados, porque aquilo que o sangue lavou, o sangue lava. Aquilo que o sangue levou, o sangue levou. Não existe mais. Existe só a justiça de Deus, que é o sacrifício perfeito. É o que João viu. Ele viu o Cordeiro de Deus entrando no céu, meu Deus. Ele viu o Cordeiro. Não havia o Cordeiro no céu, mas ele viu alguém como um leão, mas alguém que havia sido morto. E ele chorava tanto. O anjo disse para ele: João, não chores mais. Eis aí o Cordeiro de Deus que foi morto, mas com o seu sangue comprou povos e nações e o fez aceitável diante de Deus. Pai, é diante de muito temor que eu finalizo nessa manhã, dizendo obrigado pelo sangue precioso do teu filho, pela maior oferta, pela maior... Você participe do corpo e do sangue de Cristo. Cristo se fez justiça de Deus, sabedoria e justiça. Eu tenho Ele, eu tenho a justiça de Deus. Obrigado, Pai, por essa manhã tão linda. Que a cada dia nós viemos, Pai, olhar para o Senhor e ver tanto amor, Pai, tanto amor. Que essa igreja possa crescer em revelação do teu amor, Pai, e em revelação da justiça, experimentados na palavra da justiça. Obrigado pelos milagres que o Senhor realizou aqui nessa manhã. Obrigado pelos milagres que o Senhor vai realizar ainda essa semana. Obrigado porque tudo já nos foi dado, Pai. A provisão dessa semana é Cristo. As dificuldades que nós vamos enfrentar, nós temos a sabedoria que é Cristo. Tudo estamos providos.
te damos honra e glória no nome de Jesus. Amém.